Queridos, estamos na série Avivamento e hoje vamos ensinar mais um sinal, uma marca, eu diria, das mais importantes no aspecto do avivamento, o ensino preciso da palavra de Deus. Avivamento no ensino é algo que nós precisamos entender como fator central para que o verdadeiro avivamento venha do céu à terra. Queridos, então eu quero ler Mateus capítulo 11, versos 28 e 30, quando Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Avivamento nasce por intermédio de uma busca intensa por Deus e sua soberania em avivar. À luz da Bíblia, as marcas do verdadeiro avivamento são arrependimento sincero, confissão de pecados, desejo intenso por mudanças internas, dedicação ao serviço às pessoas, forte testemunho da graça de Deus, expansão da pregação do Evangelho, poder sobrenatural do Espírito Santo, operação de sinais e maravilhas, generosidade e hospitalidade por meio do povo, muitas conversões a Cristo. E a ferramenta que Deus deu à igreja dele foi o Espírito Santo. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqueles que creem em Deus recebem o Espírito Santo, recebem a salvação, o selo de Deus, recebem direção para esta vida e caminham de maneira agora agradável ao Senhor, porque obedeceram pela fé ao chamado de Jesus. Para receber o dom de Deus, ou seja, o seu Espírito Santo, é necessário crer na mensagem do Evangelho, arrepender-se de seus pecados, abandoná-los, receber Jesus no coração e, no processo, mudar de vida. Repita comigo: mudar de vida. Josué disse: até quando vocês ficarão entre dois pensamentos? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão estar com o pé no reino e o pé no mundo? Até quando vocês vão ficar em dúvida? Por isso que eu e você precisamos mudança, que recebamos em nossas vidas um poderoso e vigoroso e intenso avivamento, e que haja permanente adoração, proclamação, comunhão, ensino e trabalho uns aos outros, dentro e fora da igreja. Nós temos visto diariamente esta igreja renascendo, avivando em diversas frentes. Como já dissemos, a igreja está em várias frentes na cidade. E o meu desejo é que nesta noite você saia daqui como missionário de Deus, para influenciar em todos os lugares por onde você passar, onde você trabalhar, onde você estudar, onde você exerce chefia, onde você é um subalterno, não importa se você está varrendo o chão lá daquela empresa, pelo contrário, se você estiver varrendo o chão daquela empresa, você vai varrer de tal forma que as pessoas vão observar o que você está fazendo com tanta alegria, com tanta firmeza, com tanta excelência, e vão reconhecer que Deus está com você, e vão querer conhecer o Deus que você serve, porque nós não servimos a homens. Repita comigo: eu não sirvo a homens, mas a Deus. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro: sirvam sempre como se estivessem servindo ao Senhor. E quando estamos servindo, como que servindo ao Senhor, então a glória vem e Deus se manifesta e as coisas vão acontecendo. Já aprendemos nessa série que devemos adorar de coração, devemos pregar com fervor, devemos viver uma santa comunhão, e hoje ensinando com precisão a palavra de Deus.
Em Mateus capítulo 28, verso 20, está escrito assim, coloque aí na tela para mim, porque o meu computador acabou de fechar, não sei porquê, aleluia. Mateus 28, 20, vamos lá. Quem tem acesso à minha mochila, pega lá minha mochila, Léo. Aliás, não precisa pegar minha mochila, pega o meu celular que está dentro daquele compartimento do início da mochila. Leiam comigo. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Aleluia. Até. Repita comigo apenas o ensinando-os. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ordenei a vocês. Então, eu e você somos chamados para ensinar as pessoas tudo aquilo que nós já estamos praticando. Tudo aquilo que nós já estamos praticando. Aleluia. Esse é um homem eficiente e eficaz. Nós já estamos, queridos, a um passo à frente dos que estão lá fora. Porque nós já temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você já recebeu de Deus poder e autoridade para ensinar a palavra. Por quê, pastor? Porque você já está buscando no seu viver diário obedecer ao Senhor. E quando nós decidimos obedecer ao Senhor, então tudo o que passamos a viver, tudo o que passamos a ensinar tem a ver com a nossa prática de vida e não com uma teoria. E quando a Bíblia faz parte, então, da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia, o que vão acontecendo, as coisas que vão nos seguindo, são sinais, maravilhas, prodígios, gente se convertendo, gente buscando ao Senhor, gente desejando mais de Deus, gente amando servir na igreja, de sorte que nós estamos aqui exatamente para que você possa ter tudo o que nós sonhamos, o avivamento. Queridos, em primeiro lugar, o avivamento no ensino é profético. Ele é profético. Vejam Atos 2, 16 a 17. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Avivamento na palavra significa dizer que ele é profético. A profecia, quando é pregada, a profecia, quando é ensinada, quando nós passamos a acreditar na palavra de Deus, então o avivamento está às portas. Quem aqui já passou por momentos de dificuldade na vida? Já passou? Já observou que nos momentos de dificuldade, a palavra parece que salta diante de nós, e nós nos apropriamos daquele verso, daquele texto, daquela meditação, como se fosse vida, e é vida mesmo, irmãos. É ou não é, irmãos? Não é assim? Portanto, queridos, o que nós desejamos é que você seja avivado por meio desta palavra profética que está na Bíblia. São 66 livros que apontam para o Senhor no trono, no governo. Ele não está distante, ele está acessível a todos nós. Nos momentos de alegria, nos momentos de provação, nós podemos ir a Ele e diante da sua palavra, invocar o nome dEle e o poder dEle. Se a igreja falasse muito mais sobre o Espírito Santo em suas reuniões, em suas orações, em encontros, se nos preparássemos mais e o buscássemos com toda a alma, de todo o coração, forças e entendimento, as profecias viriam sobre nossa família, condomínio, bairro, cidade, estado, nação e o mundo. O que nós precisamos de fato é buscar com intensidade ao Senhor, porque Ele se revela por meio da sua palavra.
A palavra é suficiente para te dar direção, para te iluminar nas decisões que você precisa tomar. Ezequiel 37, 1-10 está escrito assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Repita comigo: um vale cheio de ossos secos. Ninguém quer sair daqui e ir para um vale cheio de ossos secos. Tem gente que nem passa na frente de cemitério. Mas o profeta, cheio do Espírito Santo, foi levado por ele para um vale, porque Deus quer falar com você no vale, porque Deus quer falar aos ossos secos que estão aqui hoje. Deus quer falar a você, Ele quer trazer avivamento a você, Ele quer que você saia daqui pronto para ser resposta para a vida de muitas pessoas. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Repita comigo: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho. Repita comigo: barulho. Agora fale para a pessoa que está ao seu lado aí: não tenha medo de barulho. Não tenha medo de barulho, desde que esse barulho venha da parte de Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Eu quero o barulho que vem do céu. Um vento tempestuoso, as portas começarem a bater, e vai ter gente saindo correndo do templo com medo. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Quem faz parte desse exército aí? O texto que corrobora com esse texto, além de muitos outros, é o de Efésios, quando Paulo escreve dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e dos nossos pecados, e Ele nos vivificou. Estávamos mortos, éramos ossos secos, perdidos, não tínhamos salvação, mas Ele nos amou, Ele se entregou, Ele morreu, Ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou para nos dar vida, e vida com abundância. O nosso Deus quer fazer o mesmo na sua casa, mas se não ensinamos sobre o Espírito Santo e nem estimulamos as pessoas a buscá-lo, jamais viveremos o verdadeiro avivamento, pois a vida está no Espírito. Se a profecia é bíblica, eu devo ensiná-la com precisão. Se há ensino sobre buscar ao Senhor com todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e nós não estimulamos as pessoas a viverem nesse novo nível de vida, nós estamos com o ensino fajuto, fraco, fracassado. Nós não esperamos em Cristo apenas para esta vida. O que nós desejamos é que você tenha forças em Cristo para suportar os reveses desta vida, as lutas desta vida, as incertezas desta vida.
Você amanhã vai ter encontro com muitas pessoas e talvez muitas delas não tenham esperança no dia de amanhã, mas você é um canal, uma fonte que jorra a esperança, que jorra a alegria, porque Deus está trabalhando por meio da sua vida. Nem sempre o cristão vai para onde ele quer ir, nem sempre. Ninguém quer ir para o hospital, mas vai, assim mesmo. Ninguém quer ir, quem sabe, a um presídio, mas injustamente pode parar lá, ou pagando uma dívida com a justiça, ele vai parar lá, mas lá ele pode, ainda assim, trabalhar e servir ao Senhor, arrependido do que fez. Todos nós precisamos entender que precisamos ensinar sobre avivamento a partir do ensino da palavra de Deus. Há muita coisa espalhada pelo mundo, dizendo-se avivamento, mas não tem Jesus no centro, não tem o Espírito Santo governando, não tem a direção de Deus. Por isso que eu e você precisamos olhar para a palavra. Ezequiel 37, a parte 9, a parte B vai dizer assim, olha: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Deixa eu chamar a sua atenção para um fato. Depois que tendões, pele, carne, osso se chegou, depois que ficou ali, tinha um grande exército, mas não tinha vida. Então, do céu vem a ordem, profetiza, para que o Espírito entre. Só tem vida quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem a vida. Você já leu isso em João? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Por isso que aqueles que estão longe do Evangelho ainda estão mortos. Mas eu e você estamos vivos para acordar, para despertar estes que estão ainda presos nas trevas. De posse da palavra, Pedro e os demais apóstolos de Jesus seguiram exortando e ensinando o povo sobre o que realmente estava acontecendo no dia de Pentecostes. Então Pedro levantou-se com os 12 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. E Pedro vai explicar exatamente o que eu estou explicando a você hoje. Nós não somos loucos. Não somos lunáticos. Não somos gente que não está pisando nessa terra. Nós temos pessoas aqui hoje com a capacidade espiritual de perder um pai, mas glorificar a Deus, porque o pai se converteu, porque o pai se entregou a Jesus. A Josiane Ortiz está ali. O sepultamento do pai foi ontem, mas ela disse: amanhã eu estou na igreja. E ela está ali. Sabem por quê, queridos? Porque nós não vivemos a nossa fé em Cristo apenas para esta vida, mas para a vida eterna, que está logo ali. Ah, mas você está falando isso de uma pessoa que já está há 30 anos no Evangelho. Foi batizado ano passado, se eu não me engano. É isso? Foi isso? Foi batizado ano passado. Maturidade para saber que não é só neste tempo e para este tempo, mas sobretudo para a eternidade. Nós vamos nos ver outra vez. Paulo disse para nos consolarmos com estas palavras. O avivamento no ensino é para todos. Em segundo lugar, Atos 2, 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre o quê? Todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. É sobre toda a sua casa, é sobre toda a sua família, é sobre todas as faixas etárias. Não é só sobre as crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade, é sobre todos. Não somos uma igreja apenas para a juventude, sobre muitos aspectos. Não somos apenas para as crianças, sobre diversos outros aspectos. Também não somos apenas para os adultos, apenas para os de terceira idade. Pelo contrário, precisamos ser uma igreja que ensina a palavra para todos os níveis, na linguagem deles, para que eles entendam, se arrependam e comecem a caminhar com Jesus. Por isso que a Mariana estava fazendo um apelo aqui. Por isso que nós, que já estamos um pouquinho mais velhos, não conseguimos mais a maratona. Ontem eu fui para casa arrastado. Eu fui tive o privilégio mais uma vez de deixar o pastor Jorge e a Andréa lá, né, na grande tribulação lá, Cajueiros. Tá bonito demais o Cajueiros agora. Irmãos, eu dei umas 3 cochiladas na volta. Na primeira cochilada eu vi Abraão. Na segunda eu vi Isaac. Na terceira eu vi Jacó. Aí quando eu vi eu já estava em casa, graças a Deus, em paz e segurança. Quem é que já dormiu no volante? Deixa eu ver. Graças a Deus. Você vê como Deus guarda, como Deus abençoa. E alguém ainda me disse assim: e aí, pastor, vai para o Espraiado? Eu falei assim: pastor Cristiano está lá, eu não aguento ir lá. Se eu fosse lá, hoje eu não estaria aqui. Então, o nosso bom Deus está fazendo a obra, Ele te guarda. Repita comigo: o Senhor Jesus me guarda. Nós não podemos ser irresponsáveis, mas Ele está trabalhando. Toda a família, todas as faixas etárias, sobre os servos e servas do Senhor, é sobre todos. Deus não faz distinção. Quando há precisão no ensino, todo o corpo é igualmente alcançado, edificado, e não apenas uma dita casta superior, seja em qual faixa etária estiver, mas todos recebem de Deus e multiplicam seus sinais onde estão. Efésios 4, 11 a 16, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não se assustem, irmãos. Infelizmente, nesta terra, nós temos homens assim, que induzem os que creem no Evangelho ao erro, mentindo, enganando, e não levando as pessoas que ele lidera a uma maturidade de fé. Não cansamos de observar pessoas cristãs que, quando há uma perda, elas se revoltam contra Deus, porque o ensino diz que ela vai vencer sempre. O ensino desse ou desses é mentira. É mentira. Nem sempre a gente vence. Nem sempre a nossa oração é atendida na direção que sonhávamos. É ou não é, irmãos? Nem sempre. Nós clamamos, nós pedimos, nós buscamos, choramos, mas a resposta final vem do Senhor.
O maduro em Cristo entende que Ele é soberano também e está acima do nosso desejo, da nossa vontade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A finalidade, então, é preparar os santos. O resultado é a edificação do corpo. E a visibilidade é a maturidade, a unidade e a maturidade. Nós preparamos os santos, nós não sabemos visualmente quem é que está preparado, mas nós preparamos a todos. O resultado é que vemos a edificação do corpo. Agora, um corpo edificado vai manifestar a visibilidade. Você vê uma igreja em unidade, uma família em unidade, uma empresa em unidade, os negócios em unidade com o reino de Deus. E isso vai gerar maturidade. O avivamento no ensino é visível, em terceiro lugar. Ele é visível, é profético, é para todos, mas é visível. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Os sinais da manifestação do reino de Deus ocorrem naturalmente dentro do arcabouço e fundamento da sua palavra. Se Deus disse que ia fazer e fez, Ele pode fazer novamente hoje, e quantas vezes desejar, para que a sua palavra desperte, aviva e dê novo significado aos que ouvem o seu chamado. Quem acredita que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Erga sua mão assim. Carol, vem cá, Carol. Vem aqui com seu esposo, com Paulo, vem aqui. Queridos, Ele não mudou. A quem Ele quer, Ele abate. A quem Ele quer, Ele exalta. A quem Ele quer, Ele chama. A quem Ele quer, Ele dá novamente uma nova chance. Quem aqui já recebeu uma nova chance? Você já recebeu? Eu também já recebi uma nova chance. Talvez você já tenha recebido várias chances. A Carol recebeu um laudo não muito bom, não muito positivo. Fica aqui, ó, por favor, não tenha medo, aqui não acontece nada não. O máximo que pode acontecer é o computador parar, mas a gente tem aqui o suporte. Conta pra gente, rapidinho, tá bom? A sua experiência. Paz do Senhor, irmãos. Eu vou contar uma alegria que eu recebi, mais uma, né? Porque quem lembra na festa de testemunhos, eu contei que eu passei por um processo de inflamação no cérebro e Deus me deu livramento. Só que em abril, eu fazendo alguns check-ups novamente, descobri que eu estava com 2 tipos de cisto. E um deles estava com 56 centímetros. E daí eu entreguei para Deus, né? Pedi direcionamento. E continuei passando por alguns médicos e todos os médicos diziam assim: é daqui para cirurgia, é daqui para cirurgia. A gente não tem outro jeito, se você sentir qualquer tipo de sintoma é direto para cirurgia. E no decorrer desses laudos, eu acabei sendo diagnosticada com câncer, né? E foi aquele susto. Infelizmente eu estava sozinha no hospital aqui do SUS. E, para minha surpresa, ele já pontuando de uma maneira até grosseira, né? Porque ele não pensou para falar. E eu ali entregando para Deus. Falei: Senhor, eu não recebo isso para mim, não. Eu não creio que vou passar por esse processo agora. Mais recente, acabei de sair de uma determinada situação, vou entrar em outra. E Deus ali foi muito presente no meu clamor, no meu dia a dia. E eu posso dizer para os irmãos que Deus também, através da célula, através da Carla, da Alessandra, que são as pessoas mais próximas a mim, eu cheguei a conversar com elas. Eu não falei nem para os meus pais, porque eu tive tanta fé que Deus faria algo diferente na minha vida que eu não liguei para os meus pais nesse período todo. Eu fiquei de abril até o final de maio, só a gente passando por isso. E algumas pessoas me oravam, botavam a mão na minha barriga e eu não falava nada.
Eu falava, Senhor, eu creio na tua promessa, eu creio que eu vou ser curada. Essas pessoas estão impondo as suas mãos porque eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. Irmãos, era de manhã, à tarde e à noite e de madrugada, porque eu durmo e acordo com as galinhas, né? Então eu ficava assim, na janela da minha casa, elevo meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor. E no final do mês de julho, eu recebi essa grande vitória através de uma médica, já numa quarta médica, eu fazendo todos os exames novamente, Senhor. E o Senhor me respondeu. Sabe como que Ele me respondeu? Eu deitada na maca. E essa médica virou para mim e falou assim, olha, se você chega aqui com esse laudo igual que você me deu, para a gente poder conferir tudinho, era daqui para o hospital. Mas hoje você está vivendo um milagre de Deus. Não sei o que você fez, não sei o que você pediu a Deus, mas hoje você está vivendo um milagre. Ela não era evangélica, irmãos, não era. E eu ali deitada naquela maca, eu chorava, pedia, só agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E logo depois eu passei por uma nova revisão e o médico falou assim, você está liberada. Não sei qual o propósito de Deus na sua vida. Eu falei assim, mas eu sei. É só para me testificar o nome do Senhor todos os dias da minha vida e nunca esquecer dos milagres que Ele tem feito na minha vida e também pode fazer na de vocês. Basta crer e orar. E é isso, irmãos. Os sinais e maravilhas acontecem. Não é que não existia doença. A doença existia. Mas aquele que permite a provação, ele também dá livramento. Ele livra no processo, ele livra no tratamento, ele faz desaparecer os problemas, Ele faz tudo isso. Um dia a Vivian vai vir aqui contar um pouquinho da história dela nessa jornada. Um dia você, quem sabe, virá aqui contar um pouquinho do que Deus fez na sua vida, porque Ele é o mesmo, queridos, o mesmo, Ele não mudou. Agora, com cada um, Ele vai agir de uma forma a cumprir o seu propósito. O propósito dele. Ele não tem filhos prediletos. Ali está o Alexandre. Um dia a Luciana chegou aqui 6 da manhã, eu me preparando para fazer o Bom Dia Espírito Santo. Ela chegou aqui chorando. E eu falei, fique tranquila, você não vai se livrar do Alexandre. E está ali o Alexandre, falando, andando, se recuperando. Quando o ensino nos leva à maturidade, a gente recebe as provações, mas entendemos que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Ele está conosco todos os dias. Pastor, e se Deus não fizer? Você vai encontrar-se com Ele lá no céu. O adversário não tem nenhuma autoridade sobre a sua vida. Quem te leva não é uma doença. Quem te leva não é uma circunstância. Quando os céus se abrirem, você vai ouvir o que eu vou ouvir também. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. O ensino da palavra de Deus não é apenas para este tempo. A Carol, assim como a Vivian, como o Mauro, como o pastor Mauro que está em tratamento, e outros irmãos que estão em tratamento, nós não somos de Cristo apenas para esta vida. Nós já pertencemos a Ele para sempre. Que eu e você aprendamos estes princípios. Isaías 6, 1 a 8. Quero ler esse texto com vocês antes de ir para
nosso último apontamento para o ensino preciso das Escrituras. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Repitam comigo: viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Viram, porque o reino, as manifestações dele são visíveis. O sobrenatural pode acontecer, sim, mas a visibilidade, quem revela é o Senhor, quem mostra é o Senhor, é Ele quem faz. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, vamos juntos? Eis-me aqui, envia-me. E em último lugar, o avivamento no ensino exige resposta. Repita comigo: resposta. É profético, é para todos, é visível, mas exige uma resposta. Nós não podemos sentir todas as coisas, reconhecer que a palavra é a palavra de Deus, entender cognitivamente que é para todos e não se incluir, ver as manifestações sem tomar uma decisão. O avivamento no ensino da palavra exige uma resposta. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 14 a 21. E eu quero ler com vocês para encerrar Atos 2, versos 36 a 41. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Projeta para mim, Fábio, por favor, Atos 2, 36 a 41. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Eles sentiram um aperto no coração, eles sentiram o coração arder. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O ensino legítimo, preciso das Escrituras deve levar as pessoas a dar uma resposta diante de tudo que viu e ouviu das manifestações do reino de Deus. Se é aceitar a Jesus, reconciliar-se com Ele, confirmar a sua fé por meio do batismo, vir de uma outra igreja servir, ou tomar a pior decisão de todas estas, rejeitar o Filho de Deus e permanecer como está. A decisão é pessoal, mas a responsabilidade em apresentar o caminho do avivamento para a vida é daquele que ensina. E eu hoje posso descansar
em paz, porque lhes anunciei em 37 minutos todo o conselho de Deus para quem quer ter vida e vida com abundância. Feche os seus olhos agora.